Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Estamos começando o 6º episódio e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre alguns assuntos que se entrelaçam e me tocam profundamente. A parigraha, não possessividade em sânscrito, vida simples, consumo e relações mais conscientes. Você já deve ter ouvido falar em vida simples ou talvez simplicidade voluntária, certo? Para começar, vida simples não é voto de pobreza, não é viver com privações. Pelo contrário, ter acesso e disponibilidade para isso é um privilégio e não seria nem justo cobrar simplicidade das pessoas que estão cortando um dobrado para ter o mínimo para sobreviver. Eu falo melhor sobre isso em um vídeo que eu gravei no IGTV um tempinho atrás, chamado Simplicidade Voluntária e Capitalismo, que eu vou deixar na descrição desse episódio. Mas ok, então qual é o rolê de verdade? Para o Mário Sérgio Cortella, uma vida simples é aquela que tem suficiência de recursos para a gente viver, para prover o futuro e para repartir o que tem. A palavra aí é suficiência, que significa quantidade que baste para algo. Já Duane Eldin, autor do livro Simplicidade Voluntária, coloca que se trata de viver com mais determinação e com o mínimo de distração necessário, ou seja, fazermos escolhas mais conscientes sobre nossas vidas. Isso só é possível através do autoconhecimento, em que podemos sair do comportamento de manada em que a sociedade e o sistema determinam nossas vidas de fora e podemos finalmente tentar construir a nossa própria vida através do que é essencial para nós. E é aqui que entra a parigraha, palavra em sânscrito para não possessividade. Esse termo faz parte dos yamas, preceitos éticos que devem nortear nossa vida em sociedade, descrito como o primeiro caminho ou anga por Patanjali nos Yoga Sutras. Se você ouviu o 3º episódio sobre não violência, sabe do que eu estou falando. Se não, volte algumas casinhas que eu te espero. Esse princípio também possui outras traduções e, na verdade, existem diversas interpretações sobre ele. Para o Desikachar, se trata da ausência de ganância ou a habilidade de aceitar apenas o que é apropriado. E aqui tem um ponto interessante. Swami Vivekananda traz que significa que não podemos aceitar presentes, porque isso não seria apropriado, já que a nossa mente ficaria influenciada pela mente de quem nos deu o presente. Stephen Sturges diz que praticar a parigraha significa não ter um apego excessivo aos objetos ou eventos externos ou aos resultados que eles possam acarretar. Isso significa não ser possessivo com relação aos objetos ou acumulá-los, não tentar controlar as outras pessoas e não se agarrar rigidamente a pensamentos, ideias ou opiniões. Até mesmo dentro da prática da meditação yoga é importante praticar a parigraha, não se fixando demais nos resultados desejados. Em vez disso, devemos aceitar a situação e avançar com o que aparecer. Eu gosto muito dessa definição por ser mais ampla e ter diversos desdobramentos. A parigraha, então, pode estar relacionada a objetos, eventos, pessoas e até pensamentos, ideias e opiniões, além de, obviamente, em relação à prática de yoga. Eu acho importante pontuar aqui mais uma vez que não se tratam de mandamentos e que você deve sim ter senso crítico em relação ao que faz sentido para você e para a sua realidade. Inclusive, como Brahmani, Patanjali e diversos yogis da sua época eram defensores do sistema de castas na Índia, o que, do meu ponto de vista, é bastante complicado. E mais uma razão para abrirmos os olhos e não engolirmos qualquer coisa como verdade absoluta. Eu acho importante frisar para que isso fique bem claro. O yoga não é para colocar a gente em mais caixinhas como tudo o que existe na sociedade. Para mim, a parigraha tem tudo a ver com a escolha pela simplicidade voluntária, entendendo que se trata de ser consciente e simplificar a própria vida. Se trata de buscar uma vida com menos distrações, em que é possível nos conectarmos com as coisas que fazem nosso coração pulsar mais forte, que fazem sentido com quem somos de forma mais profunda
e não apenas com as máscaras que usamos na vida em sociedade. Para mim, Mariana, o que me toca é estar presente na minha prática, ter tempo para me dedicar aos meus afetos, poder ter contato com a natureza, poder estudar, produzir esse podcast, ler e mais um monte de coisas que só uma vida mais simples pode me proporcionar, porque são coisas que demandam tempo. E a vida que a sociedade parece querer para todo mundo consome o nosso tempo, porque é basicamente morrer de trabalhar e fazer mais dinheiro. E pior, esse dinheiro, na maioria das vezes, nem vai para você que está trabalhando. Mas será que esse tipo de vida faz algum sentido? Mais uma vez, se estivermos com os ouvidos atentos, é fácil perceber que isso tudo vem de um privilégio, que precisa ser admitido e questionado para que esse tipo de movimento não se torne meramente um ato individualista cooptado pelo capitalismo. Outra coisa relacionada com a parigraha é o tal do consumo consciente. Vivemos num sistema em que não é possível não consumir. No mínimo, comida e roupas você vai precisar comprar em algum momento. E se o assunto desse episódio está relacionado a não ser possessivo com relação aos objetos ou acumulá-los, nas palavras de Steven Sturges, então não faz sentido entrarmos na roda do consumismo desenfreado a que o capitalismo, com uma boa dose de marketing, quer nos conduzir. Se vamos praticar o desapego ou a não possessividade em nossas vidas, é importante trazer consciência a tudo que compramos e consumimos, sejam objetos materiais propriamente ditos ou mesmo entretenimento, por exemplo. Produzir menos lixo, conhecer a origem e os processos de fabricação dos produtos que compramos e saber os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil, da extração da matéria-prima ao descarte final, são algumas das atitudes que fazem parte do consumo consciente, segundo o site eCycle. O link para esse texto está na descrição do episódio. Inclusive, eu destaco aqui que o objetivo último deste AMA é garantir um estado mental livre de apegos, segundo I.K. Taimni. E se pensarmos o tanto de energia física e mental que gastamos para cuidar de tudo que possuímos, faz todo sentido tentarmos reduzir nossas posses ao mínimo para evitarmos perturbações mentais desnecessárias. Além disso tudo, talvez o mais difícil seja praticar a parigraha em relação a nossas ideias e opiniões. Cada vez mais desenvolvemos certeza sobre as coisas e não nos abrimos ao novo. Inclusive, se temos uma vida online, somos praticamente obrigados a opinar sobre tudo. E não é fácil fugir desse esquema, mas é preciso nos desapegarmos das nossas certezas e ouvir outras possibilidades. Isso não significa aceitarmos qualquer discurso. Do meu ponto de vista, parece que existem valores que são inegociáveis e cabe a cada um de nós sabermos quais são esses nossos valores, como, por exemplo, não aceitar atitudes e ideias preconceituosas e que ferem a liberdade de ser das outras pessoas. Esse, para mim, é um valor norteador da minha vida. Outro ponto importante nesse rolê todo é a não possessividade nas nossas relações. Eu não posso querer controlar o outro, o que ele sente, como ele age, etc. Na vida comum, as pessoas mal têm controle sobre as próprias reações e ficam por aí querendo controlar as outras. Você já observou isso? Desapego nas relações não significa não se importar. Pelo contrário, significa que você considera tanto as outras pessoas que você não vai querer ferir a liberdade delas. Significa respeitar o espaço alheio. As pessoas não são nossas, apenas partilhamos momentos com elas. É da liberdade que vêm as relações mais profundas. Muitas vezes queremos que o outro seja de uma forma X ou haja conosco de um jeito Y, e nos decepcionamos quando essas coisas não acontecem, ou cobramos que façam conosco o que faríamos por elas. Isso é criar expectativas. No fundo, é um reflexo do nosso egocentrismo, de acharmos que somos estrelinhas especiais que merecem que todo mundo enxergue isso. Spoiler alert! Não somos especiais. Estamos todo mundo aprendendo nessa vida maluca, e a sua vontade não vai determinar como o outro vai agir. O quanto antes você fizer as pazes com isso,
menos dolorosas serão as suas relações. Então, viver a parigraha nas relações me parece significar respeito e liberdade, para que as trocas sejam mais genuínas e que possamos ser quem somos e deixar que as outras pessoas também o sejam. Por fim, é preciso pensar a parigraha na prática de yoga. Vivemos numa sociedade que o tempo todo quer que tenhamos metas e objetivos específicos, mas quando o assunto é a prática de yoga no tapetinho, é preciso não nos apegarmos a isso. Ao invés de nos agarrarmos aos resultados desejados, é mais proveitoso vivenciarmos o que temos no aqui e agora e caminharmos com o que nos é possível a cada momento, nos respeitando e nos conectando com o nosso corpo e com quem nós somos. E isso é trazer a parigraha à nossa prática. Então, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fique aqui comigo, porque se você escutou até o final, talvez você tenha gostado um pouquinho. E escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Para entrar em contato comigo, eu estou quase sempre lá no Instagram, no @marimendes.yoga, no e-mail alemdotapetinho20@gmail.com e também estou tentando usar o Twitter, no @alemdotapetinho. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Mas será que esse tipo de vida faz sentido? Desculpe, eu não encontrei isso na sua biblioteca musical. O negócio ficou doido aqui, gente. Cara, se você tá ouvindo isso no momento frio, no futuro, agradece, porque aqui tá fazendo um calor que é desumano. Esse Antônio Eduardo foi editado por um Hiperfoco em um momento de podcast.